Você assiste TV? Ouve rádio? Acessa as redes sociais? O projeto Panorama, do curso de Publicidade e Propaganda da FURB, foi às ruas investigar os hábitos de consumo de mídia e os níveis de confiança da população de Blumenau nos meios de comunicação. Os dados dessa pesquisa são assunto do Tá Rolando de hoje. E você, confia na mídia? Sim, confio. Não confio na mídia. Olha, hoje em dia é difícil, dependendo da mídia, dependendo da fonte, às vezes até dá para confiar, né? Mas não é toda, eu acho. Não confio, porque eles podem fazer coisas que você menos espera na mídia. Sim, confio. Conferir alguns hábitos de mídia e a confiança da população em relação às redes sociais foram objetivos do projeto Panorama, realizado pelo curso de Publicidade e Propaganda da FURB. O Panorama é um projeto de extensão do curso. A cada semestre, uma pesquisa é realizada com a participação dos estudantes. O alvo é investigar o mercado publicitário de Blumenau, aliando conhecimento e prática de pesquisa. O Panorama perguntou: o quanto você confia nas notícias que circulam nos diferentes meios de comunicação? A grande maioria, 46,8%, disse confiar muitas vezes, enquanto 11,6% confia sempre, contra 37% que confiam poucas vezes nas notícias que circulam nos meios e 4% que não confiam nunca. O jornal ainda é o meio mais confiável, segundo os entrevistados. 54% confiam muitas vezes nas notícias veiculadas pelos jornais, enquanto 14% confiam sempre, dado que chamou a atenção dos pesquisadores. O que surpreendeu foi que o meio jornal apareceu como o meio de maior confiança entre todos, até no online quanto no offline. Então ele aparece soberano, né, em alto grau de confiança pela população blumenauense. Então a gente às vezes ouve, o jornal vai acabar, né, aquelas mensagens apocalípticas, a TV, o que vai ser da TV? Mas ainda a confiança, o conteúdo é que tem feito a diferença. Em qual meio de comunicação você confia mais? Eu acho que mais jornal do que televisão, no caso. Eu acho que a televisão transparece mais a verdade, né? E a mídia é escrita também, os jornais também. Segundo a pesquisa, o rádio fica logo atrás. 54,2% confiam muitas vezes nas notícias veiculadas pelo rádio e 10,2% confiam sempre. O rádio é o segundo, o rádio tem crescido muito, o rádio tem percebido esse potencial da rádio falada, né? Então, porque hoje só a música, eu posso usar meu Spotify entre os jovens, por exemplo, né? Mas a rádio falada tem feito a diferença e a confiabilidade é grande. Nessa pesquisa ficou em segundo lugar, e em terceiro a televisão. A internet acontece depois. Revista foi também, destacou muito que revista foi o último, e o índice até relativamente baixo, mais baixo do que se esperava para a confiabilidade do meio revista, quase igual ao dos meios de internet. Eu acho que essa agilidade do rádio e do jornal, né, facilitam em relação à confiabilidade também, não que seja só isso, mas isso apontou assim algumas coisas que nos fez olhar a importância da fonte da informação. É importante, né? É relevante para o blumenauense. O índice de confiança nas notícias que circulam na TV também é alto. 46% confiam muitas vezes e 11,6% confiam sempre nas notícias apresentadas por este meio. Já na internet, quando o assunto é confiança na informação que circula, a grande maioria confia poucas vezes nas notícias veiculadas em sites. 59,2%, enquanto 12,2% não confiam nunca. As notícias veiculadas em blogs também não são consideradas confiáveis. 59,2% acreditam poucas vezes nas notícias que os blogs circulam e 23,2% não confiam nunca. Qual meio de comunicação o senhor confia mais? Televisão, é claro, né? A TV passa mais credibilidade.
Agora a internet não, né? Porque a internet não deve confiar muito não, né? Agora a TV, o que vier na TV é uma real, entende? De certa forma é a televisão que induz, né? Mas eu acredito mais na internet, confio mais na internet. Do mesmo jeito que blogs na internet, entre o que a gente perguntou de blog, YouTube, outras redes sociais, blog ainda se destacou, porque a gente sabe que também alguns blogs têm até link com alguns veículos de comunicação importantes, ou eles têm a confiabilidade pela pessoa que produz aquele blog. Então, a fonte ainda é o que faz diferença. A plataforma é uma questão secundária, seu acesso online ou não. Mas as campeãs na falta de credibilidade são as redes sociais. 64% dos entrevistados confiam poucas vezes nas notícias que circulam nestes meios, enquanto 26,8% não confiam nunca. Falta de confiança que não significa pouco acesso. 90,4% dos entrevistados utilizam a internet de 6 a 7 dias por semana e passam mais de 5 horas conectados. E acessa as redes sociais com que frequência? Todo dia. Para ver notícias também? Sim. Todos os dias, vamos dizer que pelo menos 20% do tempo, provavelmente, do dia a gente está conectado de alguma forma, né? Mais internet, na verdade, né? Então mais acessível, mais fácil o acesso. Um outro dado que foi muito relevante é como nós blumenauenses somos o que a gente chama de heavy users. A gente, pelos dados da pesquisa, a maioria passa de 6 a 7 horas acessando redes sociais. E a maior parte ficou entre computador e celular. Então, a gente tem, até porque a gente tem um índice de renda muito bom em relação ao país, isso nos dá esse acesso facilitado. Então, ou seja, pessoas que usam muito a internet estão dizendo que o nível de confiança de meios como jornal, rádio e até TV é alto. Então, isso é bastante relevante. Informações que a coordenadora destaca como essenciais para o mercado publicitário. A pesquisa foi a ferramenta que depois a gente agora está levando esses dados para o mercado para discutir. Agora a gente quer discutir junto. Bom, temos esse dado. O que ele nos mostra como indicador, como tendência a partir do que a gente tem agora? Então a gente está discutindo com os veículos de comunicação, com as agências de propaganda, porque o Sindicato das Agências de Santa Catarina, o Sinapro, é apoiador, é parceiro do projeto. Hoje eu faço uma apresentação no Núcleo de Marketing da CIB para a gente também discutir esses dados. Então, mais do que simplesmente só levantar os dados, a gente quer discutir e começar a olhar para frente e apontar algumas perspectivas e algumas tendências dentro dessa mudança que está sendo tão rápida, né, com as novas tecnologias. Para chegar ao relatório da pesquisa, foram ouvidas 500 pessoas, com idade igual ou superior a 16 anos, entre os dias 10 e 21 de junho. A margem de confiança da pesquisa é de 95%. A gente usou alguns cálculos amostrais que nos garantiam pelo menos 95% de confiabilidade e a gente queria uma margem de erro menor do que 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, a gente já sabia que teriam que ser mais de 300, quase 400 pesquisas. Mas a gente ainda queria esse número um pouco menor. Então, a gente conseguiu até mais de 500 entrevistados. Só que, claro, que depois a gente sempre faz uma triagem e sempre, às vezes, tem questionários incompletos, inconsistentes, e a gente limpa tudo isso para a gente também ter um dado bem analisado e relevante. E aí a gente ficou com os 500 respondentes, que deu aí uma margem de erro para a gente de 4 pontos percentuais, mas com 95% de confiabilidade. E a gente acredita que esse é um índice bom. Uma vez tabulados, os dados do panorama vão servir ao mercado, mas também aos trabalhos de conclusão do curso. Isso pode ajudar o mercado a crescer, né? Como um todo, desde o anunciante que começa a entender melhor como ele vai divulgar o produto ou serviço dele, o que está acontecendo, as agências a planejar melhor. Então, a gente quer olhar um pouquinho para frente do que a gente pode apontar de tendência. E aí entra a questão da mudança do comportamento das pessoas em relação às mídias. E isso tem sido objeto de estudo para a gente entender como é que as pessoas estão hoje se relacionando com essas mídias. Isso pode, inclusive, virar TCC do curso.
Com certeza. Isso normalmente acaba trazendo essa interrogação, né, essa dúvida, gerando às vezes um grande problema de pesquisa e gerando bons TCCs. Aliás, a gente tem se destacado aí com os nossos TCCs e esses TCCs se transformado em artigos bastante relevantes aí nas revistas científicas de comunicação. O curso de Publicidade e Propaganda da FURB prepara o profissional para contribuir com a solução de problemas. É realizado em 8 fases, com 4 anos de duração. No vestibular de verão é oferecido no período da manhã e no vestibular de inverno no período noturno. O título conferido é o de bacharel. Os projetos de pesquisa e extensão, como o Panorama, são alguns diferenciais. O próximo acesso é pelo vestibular de verão da ACAF, que está com inscrições abertas até o dia 13 de outubro. Hoje, a gente acredita que ensino vai muito mais do que simplesmente entrar na sala de aula e passar um conhecimento, porque hoje você tem YouTube, você tem tutoriais maravilhosos, por sinal, você tem muita informação, né? Mas o relevante é a experiência que você vai ter ou na construção ou na busca dessa informação. Isso não tem preço. Então, eles participarem dessa experiência é alguma coisa que você só vai ter mesmo com a possibilidade de estar numa universidade que tem pesquisa, que tem extensão, além do ensino. Então, eu acho que isso é a grande diferença do nosso curso, é essa experiência que a gente pode proporcionar para os nossos alunos. O Tá Rolando de hoje vai ficando por aqui. Se tem alguma dúvida ou sugestão, faça contato com a gente pelas nossas redes sociais. O programa volta na semana que vem. Tchau!